Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sexta-feira. Ufa, que delícia! Sexta-feira chegou, não é? Vamos tratar de um assunto muito interessante hoje no Visão Geral. Tenho certeza que vocês vão gostar e aproveitar. Meu amigo, para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Um grande dia começa com grandes projetos e termina com excelentes realizações. Vamos falar hoje sobre dermatologia com a doutora Anelise Dutra. E nós vamos falar muito sobre a pele. Doutora, obrigado pela presença aqui, viu? Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Doutora Anne, muitas vezes as pessoas falam, não? Sim. Imagino. Não a mamãe, quando era criança, queria dar uma bronca. A Anelise vem aqui, não era assim? Anelise, vem aqui. É isso aí. Bom, gente, é o seguinte. Proximidade do verão por aí, tudo bem, primavera, já está esquentando muito, o pessoal já pensa em sol, essa coisa toda. Então, a doutora vem aqui para a gente conversar sobre muita coisa. Médica dermatologista, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. É membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, atua em Campinas, olha, na Clínica 5 e Clínica Sion de Souzas, além do Hospital Municipal de Jaguariúna e o AME do município de Casa Branca. Casa Branca, cidade aqui no interior de São Paulo, caminho de Mococa, Casa Branca. Já viajei muito por aqueles lados, também já faz um bom tempinho. Você vai sempre lá, não? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Então tá bom. Doutora, vamos lá. A pele é o nosso maior órgão do corpo, é isso? Maior órgão do corpo. E a pele, ela se compõe de quantas camadas? 3 camadas. A saber? Epiderme, derme e hipoderme. Epiderme, derme e hipoderme. Epiderme deve ser É a primeira a mais camada. superficial, a derme é a intermediária e a hipoderme é o nosso tecido gorduroso. Ah, tá. Quando a gente faz um cortinho assim e sangra, a gente diria o quê? Que a gente atingiu a segunda camada, que é a derme, que é onde se encontram os vasinhos. Ah, tá. Então, passou pela epiderme e também Já lesionou na derme também. Derme. E a outra hipoderme, se você chegar até lá, já é um corte profundo. Sim, já é um pouquinho mais profundo. E demora mais para sarar também, né? A cicatrização demora um pouquinho mais. 15, 20 dias, 21 dias. Dependendo do quadro, até mais. Doutora, o que é uma pele saudável? Na verdade, uma pele saudável é uma pele bem hidratada, né? Uma pele com poucas manchas, com poucos danos. Danos do quê? Sol, irradiação, não só UVA, UVB, também por química, física, outras coisas aí que pode ter. Então, uma pele saudável é uma pele que a gente tem cuidados ao longo de anos e cuidados também diários, né? Quando você fala aí da hidratação, tudo bem. No primeiro momento me vem à cabeça água. Tomar muita água é bom para a pele. Sim, ajuda muito, com certeza. A gente não pode pensar só em hidratação externa, mas também a interna. Tá. Tem que tomar líquido. Água, suco natural, água de coco. É muito importante, agora que vai entrar o verão, a gente não pode esquecer, porque às vezes você fala, hidratação só da parte externa, as pessoas às vezes esquecem de tomar líquido. Não, é muito importante que você também tome líquido, porque isso vai ajudar na hidratação da pele. E claro, você também se refere a cremes. Sim. A gente não pode esquecer uma coisa. A pele do brasileiro já tem um pouco de tendência à oleosidade. E, na verdade, o período de verão no Brasil, a grande tendência é ser úmido e induz a aumentar um pouco isso. Alguns cremes, maquiagens à base de cremes mesmo, tem esse princípio, eles deixam a pele um pouco mais oleosa. Então, quando a gente for usar alguns componentes pensando em hidratação, você precisa usar componentes que evitem certos a oleosidade. Mas ou a pele é oleosa ou ela é ressecada? Ou não? Existe pele mista. Então. Pele mista, que é ideal, então.
Não, nem sempre. Ela pode dar problema. Tem o pessoal que tem, eu tenho pele mista. Em algumas regiões da face ele tem oleosidade. Existe o T da face até que tem um pouco mais de oleosidade e a outra área ressecada. E aí pode induzir algumas patologias indesejáveis. Por exemplo, acne por causa de oleosidade. Então o excesso não é bom. O cravinho, né? O cravinho. Tá. As espinhas. As espinhas e tal. Coloquialmente falando, as espinhas. Agora, o excesso não é bom, não é agradável. Por quê? Vamos falar. Eu tenho muito óleo na pele. Vamos falar bem comum. Aí a pessoa vai lá e lava a pele excessivamente, achando que isso vai evitar. O organismo da gente é inteligente. A pele manda um sinalzinho para o cérebro assim, tá faltando óleo. Ele vai lá e produz em excesso. Então, o fato da gente lavar excessivamente, usar produtos abrasivos em excesso, também pode levar a um ciclo vicioso que induza o excesso de produção de óleo. Bom, mas então, é importante, você falou em produtos abrasivos. A gente está falando, imaginando que é aquele produto que a gente passa para fazer uma esfoliação, alguns tipos de ácido, peeling de diamante, que é um abrasivo. Então, são algumas coisas que, se você não tiver um pouco de cuidado e não souber como utilizar, pode ter um efeito indesejado. Sabonete pode passar no rosto sem problema ou não? Não excessivamente, nem no rosto, nem na pele do corpo inteiro. Olha, isso me faz lembrar primo, médico, né, querido Jacintinho, ele falava para mim o seguinte, ele falava, olha meu primo, banho, você usa sabonete nas partes íntimas e ficamos por aí. Ele falava isso. Mas é verdade. Claro que existe alguns sabões sem espuma, sabonetes neutros, sabonetes com fundo de hidratação para peles ressecadas, que você pode usar, mas assim, nada em excesso. Porque a gente tem um manto de hidratação na pele, que é o nosso manto hidrolipídico. Se você usa o sabonete em excesso, você tira esse manto. Então normalmente se toma 2 banhos, quer dizer... A gente brasileiro toma em excesso. Eu tomo no mínimo 2 banhos por dia em condições normais, que é de manhã e à noite. Agora, às vezes até mais, porque o calor é insuportável. Né? Mas, por conta do que me disse lá atrás, esse meu primo médico, um dos banhos quase que sem sabonete. Sim. Banho rápido, morno, com pouco sabão. E shampoo no cabelo? Podemos usar, nada em excesso. Mas também nada em excesso? Nada em excesso. O que a gente pode fazer em excesso, doutora? Muito líquido, muito protetor solar. Vamos entrar nessa seara já. Bom, mas porque cabelo é tratado pela dermatologista, Sim, né? Cabelo, unha, pele. Muito bem. O shampoo, você diz, pelo menos uma vez por dia pode colocar um shampoo? Sim, pode. Tá. E o condicionador, pode colocar também ou não? Também, pode colocar. O ideal é que pessoas que têm um pouco de aumento de oleosidade, como geralmente tem aumento de oleosidade, não só na pele, mas no couro cabeludo também, porque a gente tem as glândulas que produzem o excesso de óleo, elas andam cansadinhas com o nosso pelo ali, isso na histopatologia. Então, por isso que a gente tem aumento de oleosidade, inclusive no couro cabeludo. E se você tem esse excesso e usa muito condicionador no couro cabeludo, vai aumentar a oleosidade e a pessoa não vai conseguir conviver com isso. Tá. Então, o ideal é que você use mais orelha para baixo, nas pontas, Perfeito. né? Então, o condicionador é ideal para essas áreas. Você está falando orelha para baixo, você está se referindo às mulheres, né? Os homens passam Nós tomamos banho para lavar a cabeça da orelha para cima sempre, né? Nunca da orelha para baixo, né? Não, os homens, o ideal é que use uma quantidade pequena. A gente sempre brinca que é a quantidade de uma moedinha, né? Você espalha. Ah, é? Sim. Nossa, vou começar a economizar daqui para frente, porque eu coloco não é uma moedinha, não. É um negócio bem... Não, o condicionador tem que ser quantidade de uma moedinha. Claro, quem tem mais cabelo, né? E barba? Quem usa barba? A barba, o fio do cabelo é diferente do fio da barba. É mais grosso. A barba é mais grossa, né? Mas é o mesmo tratamento que você dá ao cabelo ou que você dá à barba? Pode usar. Hoje, né, a barba tá na moda, né? Vamos falar. E o tratamento de barba também. Então, existem alguns emolientes, alguns óleos essenciais que o pessoal tem usado para barba, que tem ajudado um pouco nesse engrossamento. Mas,
Se a pessoa fala, não quero usar isso, não quero tratar, posso dar o mesmo tratamento de shampoo e condicionador para a área da barba? Posso, não tem problema. Muito bem. Tá? Doutora, uma pessoa que tem 40 anos jamais vai ter uma pele de 20, né? Olha, assim, falar em pele difícil. de 20, deixa eu hidratar minha pele aqui um pouquinho. Muito difícil, mas a pessoa que se cuida e tem uma genética favorável, né, assim... Vamos falar vou dar um exemplo. Pele morena. Tá? Pele morena. Pele morena, ela envelhece... Morena como a minha, assim. Fototipo alto, né? Pele morena negra. O envelhecimento deles é mais tardio. Mais tardio. Né? Por quê? Porque eles já têm um protetor natural ali, que a melanina deles age naturalmente. Mas isso não exclui o filtro, tá? Precisa usar filtro solar, independente disso. Então, assim, mas vocês podem olhar. Né? Assim, o pessoal brinca e fala, negro quando pinta, 3 vezes 30. É verdade. Porque realmente, eles não mostram a idade. Eles não mostram negro e japonês também. Impressionante. Porque a pele amarela, que é a do japonês, ela também é um fototipo mais alto. Então, assim, eles têm um fator de proteção natural, né? Então, na verdade, eles sofrem o dano de uma maneira um pouco menos agressiva. Bom, agora, doutora, vamos lá. Nós vamos polemizar, não. Eu vou dar alguns exemplos, sem citar nomes, e você vai, né, dar as suas explicações. Essas manchinhas que começam a aparecer na pele a partir, aquelas pintinhas e tal, a partir dos 50, sei lá, 55, 60 anos, isso é uma coisa natural, né? Isso chama, na verdade, melanose solar, né? E natural seria não ter. Não ter. Porque se a gente tiver o cuidado ideal, aí que entra filtro, roupas, né? Chapéu, boné. Se você se cuidar durante a vida, você quase não as terá ao longo dos anos. Tá. Mas doutora Annelise Dutra, agora que eu vou colocá-la aí para dar uma explicação para mim. Eu estou quase me formando em medicina, porque eu trago médicos aqui, o meu programa é médico, político, vários, né? Mas tem advogados e tal, mas eu trago muito médico. E eles, por vezes, dizem aqui que uma das vitaminas que mais está em falta no ser humano é a vitamina D. Por quê? Porque o ser humano não toma sol. E quando vai pro sol, se enche de protetor e tal, não sei o quê. E aí, doutora? Então, eis a questão, né? Assim, nós temos, assim, um grande debate com relação à vitamina D, né? Assim, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia até recomenda que nós façamos a reposição da vitamina D, ao invés de falar para o paciente se exponha ao sol. Por quê? Qual é o meu risco, né? Assim, se eu colocar numa balança, qual é o benefício entre eu colocar o paciente exposto ao sol para ele ter naturalmente uma vitamina D, ou repor uma vitamina D oral, né, tomando, e o meu risco de câncer de pele. Então, o meu risco de câncer de pele é muito maior com a exposição solar. Então, é melhor que eu faça a reposição. Claro, porque a vitamina D, ela é essencial. Principalmente, a gente sabe pelos fatores, né, problemas ósseos, osteoporose. Sem dúvida. Até porque, embora as pessoas não saibam, o déficit de vitamina D também está relacionado com unhas frágeis, queda de cabelo. Então, são problemas também dermatológicos. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia hoje recomenda que a gente faça a reposição. Tanto que a gente dosa a vitamina D. Entre o sol e a reposição, Reposição. Agora, mas o sol, eu posso até dizer que é uma paixão brasileira, né? Sim. Você adora sol. O gozado que é o seguinte, né? Muitas vezes, eles falam, olha, como é que tá o final de semana? Como é a previsão tal, que eu tô pensando em descer e tal. Eu, com toda honestidade, eu não sou muito ligado em sol, não. E não faço a mínima questão. Também não gosto da chuva na praia, né? Adoro, não. Mas se estiver nublado, não tiver sol, eu acho maravilhoso. Aliás, quando tem sol, eu fico bem embaixo ali da tenda ou do guarda-sol. O mormaço queima? Queima. Também? Tanto quanto o sol, não? Ele queima tanto quanto. Temos que usar filtro solar tanto quanto se não estivéssemos no sol. Repassar de 2 em 2 horas,
Se você estiver imerso em água, esse repasse tem que ser até mais intenso, porque o mormaço queima. Doutora... Isso não é um mito. Medicina não é uma ciência exata, né? O que vale para você pode não valer para mim e tal. Eu vou lhe dizer que eu conheço, sem citar nomes, claro, pessoas que tomaram sol a vida toda e não só no horário recomendável, mas nos horários proibidos. Sim. E com acelerador ainda de bronzeamento, no sol exposto o tempo todo, isso há anos e anos e anos a fio e nunca teve nada. Isso é uma exceção. Olha, existem pessoas, porque assim, alguns tipos de câncer de pele estão relacionados, na verdade, com fatores genéticos, né? E algumas pessoas, igual esse exemplo, podem ser premiadas de não ter a chavinha, que é o fator genético que se ligou. Sim. Existem alguns tipos de câncer que são altamente associados à exposição solar. Tá? Então, assim, provavelmente essa pessoa deveria ter um fototipo um pouco mais alto, né? Não sendo as pessoas mais claras, que têm já a tendência de ter um dano maior se exposta a esse tempo, se usando autobronzeadores ou, né? Então, assim, provavelmente essas pessoas estavam nesse caminho e deveriam usar protetor solar associado, porque é o que eu falei, pode se expor. Tá. Tentando associar eu quero falar, nosso programa, ele, por conta do horário eleitoral, ele até ficou menor, mas eu quero ver se a gente consegue falar também um pouquinho sobre alguns tipos de câncer de pele, né, que eu acho extremamente importante. Quando eu era garoto, minha mãe mandava passar babosa no cabelo, mas eu conheço pessoas que passam babosa na pele. Pode, não pode? Olha, até pode passar. Agora, o que a gente pede é que, se a pessoa passou, use produtos à noite. Não se exponha à luz solar, porque pode ser um produto fotossensibilizante e pode gerar queimadura. Ah, entendi. Então, como limão, por exemplo. Como limão. Às vezes a pessoa está fazendo uma bebidinha, qualquer coisa, limão, e vai pro sol e fica uma tatuagem depois, Exatamente. Né? E por isso que a gente pede até para que as pessoas tomem cuidado quando vão à praia, piscina, para não ir maquiada, não ir com perfume, não ir com produtos diferentes. Então, lava bem o rosto, passa só o protetor e vai. Porque não pode o risco de fotossensibilização e de ter uma queimadura, que aí o risco é maior. Muito bem. Doutora, bronzeamento artificial, pode ou não pode? Olha, pode fazer, desde que você faça em lugar que seja confiável, as máquinas estejam reguladas e não tenha problemas, porque a longo prazo, se as máquinas estiverem com alguma falhazinha da manutenção técnica, se a irradiação ali não estiver regulada, ao longo dos anos, se a pessoa faz com frequência, pode induzir um câncerzinho de pele. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa, como saber qual protetor é numerado, não é? Sim. Como saber o número que se deve usar? O usar? ideal é sempre o fator de proteção acima de 30, tá? Sempre acima de 30. Pessoal com as peles mais claras, ideal 50, 70. Repassar filtro de 2 em 2 horas. Se está na água, piscina, repassar mais vezes. Porque o filtro, depois de 2, 3 horas, ele já não está. Ele perde eficácia, não está mais funcionando. Então a pessoa tem que repassar. Agora, se está na praia, vamos supor, embaixo do guarda-sol, você não tem que ficar passando protetor. Tem que passar. Tem que passar protetor. Ainda mais na praia. Aí o repassar é fundamental. Mas eles não fazem, mas o brasileiro não faz isso não, doutora. É muito raro, hein? Então, mas precisa. Precisa, porque isso previne as doenças relacionadas. Protetor é caro? Existe uma gama de preços. Existe preços acessíveis e existe filtros que são caros. Eu não vou falar que não. Sim. Eu até quando vou receitar para o meu paciente, eu receito vários nomes. Por quê? Porque eu tenho que dar a opção dele ter a oportunidade de comprar. Mas o mais barato também tem eficácia? Sim. Também tem. Até porque eu trabalho tanto em serviço público quanto privado. Então a gente tem que saber manipular isso, né?
Senão o meu paciente não vai tratar. Não, lógico, porque... Mas realmente hoje é uma coisa muito séria. Não adianta... Às vezes a pessoa vai no SUS, por exemplo, é atendido por um médico e o receituário vem de uma forma que ele não consegue comprar. Ele não consegue comprar. Então isso a gente tem que pensar. Não adiantou nada, né? Com o tempo de estrada que eu já tenho, alguns quilômetros rodados, eu já conheci muita gente com problemas de câncer de pele. E até outro dia, sempre me era passado que o câncer de pele é um câncer extremamente fácil de se tratar, uma coisa simples e tal. Lê do engano, hein? Melanoma é uma coisa muito séria, né? É um dos cânceres que mais mata no mundo. Nossa, que coisa! Então, assim, as pessoas às vezes acham que não, mas é um câncer muito triste porque muitas vezes ele é subdiagnosticado. Hoje já melhorou muito, né? Porque nós temos hoje a dermatoscopia que nos ajuda muito, os profissionais estão sendo melhor treinados, então o diagnóstico está sendo um pouco mais precoce. Só como ele é um câncer muito rápido, quando você fecha o diagnóstico dele, eu às vezes falo, quando você vê ele na pele, ele é a pontinha do iceberg. Por quê? Muitas vezes você vai examinar, tira, e você tem que olhar o corpo inteiro do paciente porque você acha metástase para várias áreas do corpo. Então, ele é um câncer agressivo. E quando você tira, e ao se fazer esse exame todo, você não encontrou nenhuma metástase, você pode dizer que você tirou no começo? Sim, porque existe uma coisa que, quando a gente lida com cânceres em geral, isso não só na minha área, a gente faz uma coisa que se chama estadiamento. Estadiamento? Estadiamento. Tá. Dentro do estadiamento, a gente classifica se ele está, né, no princípio, grau intermediário, que é moderado, ou se ele é mais avançado. E dentro disso, a gente tem um acompanhamento que a gente faz. Claro que quando você pega cânceres que estão nos estágios iniciais, é ótimo, porque você vai acompanhar sem metástase, claro, sempre alerta. Pacientes que tiveram qualquer tipo de câncer, isso não só na minha área, falando de uma maneira geral, geralmente eles são acompanhados o resto da vida, né? Eu brinco que às vezes um paciente meu perde acompanhamento, muitas vezes eu faço a secretária minha ligar. Olha, tinha que voltar em 6 meses, não voltou. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar, porque quem teve tem chance de ter um novo, uma recidiva. Então, a recidiva, quando a gente fala em recidiva, é exatamente no mesmo local que teve? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Quer dizer, quem teve um melanoma pode ter uma recidiva, no entanto, no fígado, por exemplo? Ou um novo, né? Tá. Entendeu? Se tem uma recidiva, que a gente chama, teve um novo melanoma, que foi recidiva do primeiro, né? Assim, uma metástase no fígado, uma metástase óssea. Bom, a gente falou do melanoma, que é o pior. É o pior. Ele é o... Mas eu vou falar que, graças a Deus, por ter melhores diagnósticos hoje, eu tenho alguns bons casos de pacientes que acompanham comigo há anos já. E ótimo, excelente, acompanhando sem novos cânceres, entendeu? Então, agora, por isso que eu falo que o acompanhamento é fundamental. Quando você fala que o melanoma é um dos cânceres que mais matam, você está falando em razão das metástases que advêm dele. Sim, sim. Não só o pessoal brinca, né? Mas só essa pintinha que gera isso. O problema é o que ele causa como metástase, né? Não é a lesãozinha que aparece ali. Isso bom, todos os médicos que vêm aqui, dos mais diferentes segmentos da medicina, eles dizem, é preciso fazer um exame anualmente, essa coisa toda. Não é diferente na dermatologia. Não, tem que olhar. É engraçado, às vezes chega um paciente para mim, ele chega com uma queixa, eu tô com queda de cabelo. Eu vou olhar, eu viro para ele e falo assim, você tem alguma lesão na pele, alguma manchinha que te incomoda? Não, não tenho. Eu falo, mas como é tua primeira consulta, hoje eu vou olhar a tua pele toda. E tem que olhar. A gente tem que olhar, porque às vezes para o paciente, ele não tem noção de que aquilo pode ser alguma coisa grave. Que pode ser só uma melanose solar, um nevo rubi, um nevo benigno, qualquer coisa do tipo, mas pode ser um câncerzinho. Doutora, eu nunca fiz essa pergunta para nenhuma médica e para nenhum médico e com certeza acho que é a primeira vez que alguém vai lhe fazer essa pergunta. Em cabelo não dá câncer não, né? Em couro cabeludo, sim. Em couro cabeludo dá? Couro cabeludo, cabelo não, sim. né? Cabelo não. O que tem dentro do cabelo? Diz que tem... Queratina. Mas proteína.
Não, mas o cabelo não é oco, né? Não, ele não é oco. Não é oco? Ele não é oco. Ah, tá. Não. Muito bom. Bom, doutora, independente de qualquer coisa, o melanoma tem que ser extraído da pele da pessoa. Tem que se tirar. Sim. Sabe que muitas vezes o paciente chega... Eu já fui chamada em hospital por isso. Eu estava de plantão na época, eu estava plantão como clínica e... Fui chamada por um paciente que estava internado para a gente procurar, porque ele estava com uma imagem neurológica, que eles desconfiavam que poderia ser uma metástase de melanoma e ninguém achava o tumor originário. Tá? Existe melanoma que pode dar em uma das camadas do olho, na verdade, que é muito difícil de fazer diagnóstico. Do olho? Então, aí o oftalmo entra junto e acaba fechando o diagnóstico numa situação dessa, que muitas vezes a gente pega um diagnóstico já tardio. Que coisa. E existe uma coisa que se chama regressão da lesão. Às vezes o paciente tem a pintinha ali e ela por ser agressiva, ao longo dos anos, ela desaparece. Só que ela continua dando dano para o corpo. Então o paciente não acha ela no corpo inteiro. Mais difícil ainda. Mais difícil. Nossa, que loucura, hein, doutor? Que loucura. Nós estamos no finalzinho do programa, só uma coisa. Quando a gente tem alguma coisa, assim, uma pinta, algum negócio e tal, aí as pessoas começam a mexer, já ouvi muita gente falando, não mexe nisso aí que pode virar coisa ruim. Pode mesmo? Lesões benignas, ao longo dos anos, se você traumatiza, pode malignizar. Por quê? Todo mundo tem um sistema de proteção, a gente tem um exército no corpo, vou falar de uma maneira que todo mundo entenda. A gente tem um exército que são as nossas células de defesa, que faz o mecanismo de apoptose. O que é isso? Quando a gente produz qualquer coisa atípica ali, tá? Ele vai lá e mata e tira fora. Então a gente produz renovação celular, uma célulazinha estranha, essa aqui é estranha, joga fora, tá? Se você, num machucadinho desse, ulcera, uma célulazinha atípica passou e o exército não viu, e você fica lá machucando, aquela típica vai crescer, escapou, vai ela se reproduz. Então, o negócio é procurar um dermatologista. Doutora Anelise Dutra, adorei falar com você, você é muito competente, fala calmo, fala baixinho, mas explica tudo muito bem. Você vai ser novamente convidada para voltar aqui para a gente falar de outras coisas. É um prazer estar aqui. Gente, falei, portanto, com a doutora Anelise Dutra, dermatologista. Tenho certeza que vocês gostaram, né? Eu também gostei muito. Hoje, sexta-feira, dia de afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia. Sexta-feira, final de semana. Deixa eu pegar a previsão do tempo para você aqui, ó. Tá aqui, ó. Previsão do tempo. O tempo é curto e passa rapidamente. Aproveite. Tchau, pessoal.